A paz a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos, mais uma quinta-feira e mais uma vez, pela graça de Deus, prontos para estudar a sua palavra e para aprender de Deus na nossa vida, os princípios, valores. Estamos no tema o comportamento, a ética do comportamento cristão. Estudamos a ética dos 10 mandamentos e agora estamos estudando a ética do Sermão do Monte, né? Já vimos que o Sermão do Monte, Jesus faz uma interpretação, né, dos 10 mandamentos e a ética do reino de Deus, comportamento, né, a conduta do reino de Deus, dos filhos do reino de Deus. Muito bem. Nós vamos continuar hoje e antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para vocês, claro, em primeiro lugar, pedir sempre a sua ajuda, o seu apoio, a que você compartilhe, que você dê um like, né, um positivo, e que você compartilhe esses estudos para que eles possam alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus seja divulgada, né? Os princípios do reino sejam divulgados a outras pessoas em vários lugares. Nós estamos na internet, nós estamos alcançando muita gente, né? Peço a você isso. E depois também quero informar vocês que eu vou mudar um formato desse nosso estudo, vou passar ele para uma forma mais interativa, né? Vamos fazer de uma forma mais ao vivo e interativa, onde vocês podem participar fazendo perguntas e dando também a sua opinião, ok? A partir da outra semana eu vou divulgar isso, vou passar isso para vocês. Vou pedir que vocês divulguem isso a outras pessoas também que participem e tirem as suas dúvidas, façam perguntas. Vou ter alguém monitorando isso e alguém vai estar fazendo esse trabalho de monitoração e vou estar respondendo, eu estarei respondendo as perguntas e as dúvidas que surgem durante a ministração do estudo. O que vocês acham? Manda a sua opinião para mim, ok? Escreve aí e manda a sua opinião, tá bom? Muito bem. Hoje eu vou seguir, né? Nós terminamos falando a semana passada sobre, terminei as bem-aventuranças e comecei e terminei falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. E hoje eu vou continuar, porque vocês sabem que Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6 compõem o Sermão do Monte, né? Não somente as bem-aventuranças. É fácil se enganar pensando que somente as bem-aventuranças que fazem parte do Sermão do Monte. Não. Capítulo 5, as bem-aventuranças, o capítulo 6 também, ok? No capítulo 7, também, capítulo 5, 6 e 7, termina o capítulo 8, começa com Jesus curando os enfermos e o ministério mais prático de Jesus, né? Então nós vamos estudar, vamos continuar, vamos ler hoje Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, Jesus cumpre a lei. Jesus cumpre a lei. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo
que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Muito bem. Vamos orar, né? Vamos orar uma vez mais. Vamos pedir a graça e a bênção de Deus sobre nós. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Pai, pedindo-Te, Senhor, clamando-Te, ó Pai, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua unção em nossa vida. Senhor, toma a direção de tudo que nós vamos fazer. Senhor, traz essa revelação poderosa do Teu Espírito, que a Tua palavra entre em nossos corações, que a Tua palavra revelada possa realizar uma grande transformação, possa, ó Deus, alcançar a vida de todos aqueles que neste momento estão me ouvindo, estão acompanhando, ó Deus. Sei que existem irmãos queridos que toda quinta-feira, gente querida, que toda quinta-feira tomam tempo para ouvir e aprender juntamente comigo da Tua palavra, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com eles, que essa palavra possa trazer crescimento, transformação, cura, libertação, Senhor, à vida daqueles que nos acompanham e daqueles que certamente mais tarde acompanharão também. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que Tua presença, Tua paz, a Tua cura, a tua saúde entre em cada lar, em cada lugar agora, por onde entrar essa mensagem, Senhor, este vídeo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga Tua bênção sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem. Eu tenho certeza que Jesus Cristo aqui estava transmitindo a importância correta da lei para os religiosos da sua época e também para nós, a importância do Antigo Testamento. Há uma tendência a querer ignorar o Antigo Testamento, pensando que ele contém apenas coisas que não nos interessam para os dias de hoje. Isso não é verdade. Jesus trata de mostrar a importância da lei aqui e também do Antigo Testamento. Não há dúvidas que, ao cumprir, ele estava sim abolindo, não a lei, mas os rituais, né? Aquelas leis rituais. Isso sim ele estava abolindo. Podemos constatar isso quando o apóstolo Paulo se opõe aos que tratavam de exigir que os cristãos recém-convertidos deveriam guardar a lei de Moisés e as práticas da lei de Moisés. Vemos que isso foi realmente, Paulo chama a atenção e se opõe. Jesus não removeu a lei moral, Jesus não removeu o princípio da lei. Aqueles rituais, sim, Jesus estava dizendo aqui que ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei, ele veio mostrar a verdadeira essência, o verdadeiro significado da lei. Isso precisa ficar bem claro para nós. O que realmente a lei apontava, o que realmente a lei queria mostrar. E o apóstolo Paulo diz a mesma coisa em Romanos capítulo 3, no versículo 13, ou melhor, Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo diz assim: anulamos então a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Olha que interessante. A gente pode exercer, e isso é possível, depois da nossa conversão em Cristo, nosso cristianismo, podemos exercer um verdadeiro ritual cristão. Há rituais cristãos. Orar pode ser um ritual, ir à igreja pode ser um ritual, ofertar pode ser um ritual, cantar pode ser apenas um ritual e outras coisas mais. A palavra ritual significa práticas religiosas ou ritos que compõem uma cerimônia religiosa. Práticas religiosas ou ritos que compõem uma cerimônia religiosa. Ritual pode ser algo que fazemos mecanicamente e não de coração, e não com amor, e não com obediência, apenas mecanicamente. Podemos fazer todas essas coisas e não entender e viver a essência do Evangelho, que é o senhorio de Cristo, que é a obediência e fidelidade a Ele.
Ora, orar, jejuar e adorar de coração por amor e não apenas por uma prática aparente. Era exatamente o que Jesus criticava nos fariseus e nos demais religiosos daquela época, da sua época. No versículo 18, diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a lei, a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. A menor letra. E olha, entenda uma coisa, é algo literal aqui, Jesus está falando literalmente, não é exagero, ele não está querendo exagerar, não é uma hipérbole, não é um exagero, uma figura de linguagem. Ele está dizendo literalmente, não, nenhuma letra, nenhum pingo, nada. Então, levando em conta que o Senhor não está falando do aspecto, ou melhor, não está falando do aspecto ritual, mas do moral da lei, não é? do aspecto moral da lei. Ele está afirmando que todo mandamento da lei moral, toda essência da lei jamais será mudada. Nesse sentido, então, a lei não pode ser transgredida, ela não deve ser transgredida. Não há apoio para que a lei seja transgredida. Não há ensinamento nem liberdade para isso. A lei, na verdade, a lei não está escrita em tábuas de pedra. Agora ela está escrita no coração daqueles que são lavados e remidos, aqueles que são nascidos de novo. Por isso, não há nenhuma contradição entre a lei e o Evangelho. Não existe contradição entre a lei e o Evangelho, e muito menos entre a lei e a graça. Um complementa ao outro, uma complementa a outra. Nada da lei pode e precisa ser mudado. Ai de nós se tentarmos fazer isso, né? As leis morais de Deus não mudarão jamais, jamais, até passarem o céu e a terra. O Evangelho, ele traz a salvação pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não somos salvos por nenhuma obra, e muito menos pela obediência a algum tipo de lei. Há uma coisa que eu quero dizer para vocês. Guardem isso que eu vou dizer para vocês, é muito importante. A fé não substitui a santidade. A fé não substitui a santidade. Creio que aqui nós temos uma verdade incontestável para aqueles que acreditam que tudo o que precisam é ter fé, e não importa como vivam. O importante é ter fé, e como viver não tem importância. E aqui nós vamos entender que realmente não é assim. Ora, o versículo 19 diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, desobedecer e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aquele que se propõe a guardar a lei e desobedece em um ponto, ele é culpado em desobedecer toda a lei, é o que diz Paulo. Ora, não há espaço para... Isso quer dizer, minha gente, que não há espaço para qualquer tipo de pecado, qualquer ídolo, qualquer situação contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque Deus exige obediência completa. Deus não aceita meia obediência, né? Não aceita. Deus exige obediência completa. Não podemos manter só os mandamentos, ou obedecer só os mandamentos que nos interessam, ou obedecer só aqueles que nos convêm, né? Por menores que sejam, devem ser obedecidos. Todos os mandamentos devem ser obedecidos. Humanamente, nós temos a tendência de considerar alguns pecados menores do que outros, ou alguns pecados maiores do que outros, mais importantes ou menos importantes. Isso é visto muitas vezes na própria atitude da igreja, que ela em muitos casos é muito rígida com aquele que adultera,
mas não faz nada com aquele que cria divisão no meio da igreja, com aquele que semeia contenda no meio da igreja. Não faz nada com esses, crendo que é um pecado menor, e não é um pecado menor, tanto aquele que adultera, quanto aquele que divide a igreja, transgride da mesma maneira. Então, humanamente nós temos essa tendência, infelizmente, mas não é assim para Deus, não é assim para Deus, ok? Isso é muito importante a gente entender, porque isso isso nos mostra que às vezes a igreja falha tanto na sua maneira de tratar o pecado, né? Considerando alguns pecados menos importantes do que outros, e isso não está certo, né, minha gente? Ora, nossa disposição para com a lei, aqui eu estava vendo isso aqui e isso me chamou bastante a atenção, nossa disposição, nosso cuidado, né, para com a lei demonstra nossa disposição para com Deus. Ora, se tratamos negligentemente a lei e transmitimos isso a outros, negligenciamos, ignoramos, interpretamos mal e transmitimos isso a outros, ora, de modo que eles também se tornem negligentes, que eles também ignorem e desobedeçam, né? Ou se nós amamos e obedecemos a lei de Deus corretamente, integralmente e ensinamos, isso será relevante para a nossa posição no reino de Deus. Seremos julgados por ensinar de forma errada a palavra de Deus e interpretar a palavra de Deus ao nosso próprio critério, ensinando as pessoas, interpretar ao nosso próprio critério as ordenanças do Senhor é algo muito sério. Por isso, nosso comportamento diante da lei de Deus revela a nossa atitude, revela a nossa reverência, a nossa obediência a Deus ou não. Eu prefiro parecer simplório, sabe? Prefiro parecer simplório e até repetitivo do que buscar ser diferente, inédito e tratar de ensinar coisas e acabar no descrédito da heresia, da má interpretação das verdades bíblicas que não podem ser mudadas nunca. Porque eu quero mudar, porque eu quero tratar de encontrar alguma coisa diferente em algo que não pode e não deve ser mudado. Isso nos diz o Senhor. Essas pessoas às vezes querem encontrar, irmãos, chifre em cabeça de cavalo. Eu não sei, eu não entendo por que tanta gana em querer ser diferente, querer ser inédito, em trazer uma mensagem. Eu creio muito na pregação expositiva da palavra de Deus. Assim a gente inventa menos, a gente vem com menos história, né, irmãos? E a gente traz mais, aprende mais da palavra de Deus. Como é importante a gente aprender a Bíblia, como é importante a gente estudar a palavra de Deus, né? Aí, no versículo 20, o Senhor diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, há uma condição para entrar no reino: você precisa ser salvo. Né? Você precisa ser salvo e você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento nos precisa levar a viver a justiça de Deus. Deixar as coisas desse mundo, a justiça desse mundo e viver a justiça de Deus. Exceder a justiça dos fariseus é condição para entrar no reino de Deus. Ou seja, participar do reino de Deus. Isso está aqui, não sou eu quem disse, foi o Senhor quem disse. Ora, essa justiça excedente, ela não é nada mais, nada menos que o Sermão do Monte. Essa justiça, no final, será o linho finíssimo do qual nós nos vestiremos na boda do Cordeiro, porque o vinho, os vestidos de linho puro, né, de linho fino, representa a justiça de Deus, e nós seremos vestidos de linho fino, de linho branco, de linho fino. A cor branca significa a pureza e o linho fino significa a justiça.
Para ser salvo, eu preciso nascer de novo, mas para receber a recompensa do reino, eu preciso viver uma justiça superior dos fariseus, né? Justiça e moral. Ora, observe que ainda no reino dos céus, alguns serão considerados grandes e outros pequenos ou mínimos. Sabia disso? Você será grande no reino, você será pequeno no reino. Já viram isso? Perceberam isso? Isso é o que Jesus disse. Se nós precisamos entender essas categorias do reino, será que isso é possível? É verdade? É claro, Jesus falou sobre isso. Se nós queremos ser grandes ou pequenos no reino, depende de guardarmos até mesmo os menores mandamentos da lei. Isso fará com que sejamos grandes ou pequenos no reino de Deus, né? Então, observem o seguinte, os fariseus era gente, porque às vezes a gente subestima, né? A gente aprendeu a subestimar um pouco os fariseus, achando que eles eram gente totalmente ignorante, que era gente totalmente não. Olha, eles eram pessoas, eram alguém que não se deixavam levar pelos costumes da época. Eles não eram injustos. Eles não eram adúlteros, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles davam dízimo de tudo, diz a Bíblia que eles davam o dízimo até dos condimentos, né? Eles oravam muito, eles examinavam, estudavam as Escrituras, eles decoravam as Escrituras. No entanto, o Senhor diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, que eram os estudiosos daquela época, né, nós não entraremos no reino dos céus. Ai. Ora, alguém diria, mas eles eram todos hipócritas, eram falsos na sua religiosidade, a religião deles era falsa. Talvez muitos sim, é possível que alguns ou vários não, que eram sinceros, ainda que sinceramente equivocados, né? Então, como podemos realmente ser melhores do que alguém assim? Como podemos ser melhores do que alguém assim? A questão aqui, irmãos, não é ser melhor. A questão não é ser melhor, mas obedecer. Os fariseus, na verdade, não guardavam todas as leis de coração. Eles faziam isso, e essa era a crítica que Jesus fazia para eles. Eles faziam isso já mecanicamente. Era algo ritualístico para eles, entende? Ora, em seus corações, eles tinham malícia, eles julgavam, eles condenavam, eles discriminavam quem não pensava e não agia como eles. Tanto é que se opuseram veementemente aos ensinamentos de Jesus, à palavra, às mensagens de Jesus, às mensagens do reino. Ora, como podemos superar os fariseus dessa maneira? Superamos quando vivemos o que Jesus ensinou, simplesmente. Quando ser humildes de espírito, ser mansos, ser puro de coração e pacificadores. É isso. Ora, superamos a justiça dos fariseus quando santificamos nossa vida, quando abandonamos os maus caminhos, quando somos misericordiosos com os que se perdem, com os que sofrem, com os que não têm entendimento do que nós temos sobre a fé. Entende? Nós precisamos entender que é dessa maneira que nós vamos superar a justiça dos fariseus, que não tinham pena de ninguém, que eram cheios de orgulho. Superaremos, era gente muito orgulhosa de quem eles eram, e por causa disso eles desprezavam os demais. Quando somos humildes, misericordiosos, pacificadores, nós estamos dando atenção àqueles que são frágeis, com aqueles que se perdem, com aqueles que são limitados, pobres. Nós certamente, irmãos, estamos superando a justiça dos fariseus. Muito bem, vamos seguir. Jesus fala sobre o homicídio. O homicídio, versículo 21 ao versículo 26. Versículo 21 ao versículo 26. Vamos ler. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E olha, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Que advertência terrível, hein, irmãos? Que advertência séria. Perdão. Não podemos viver como se essa advertência não fosse para nós, de forma nenhuma, minha gente. Ora, a velha lei era um mandamento para não matar, né? E ouviste o que foi dito, Jesus disse, era a velha lei. Eu, porém, vos digo, é a nova lei? Na verdade, é a graça. É a graça. Eu, porém, vos digo, é a graça. A graça, ela é mais branda que a lei, ela é mais fácil, mais light, mais soft que a lei? Não. Ao contrário, preste atenção. Como eu disse, Jesus não está revogando, Jesus está ampliando a lei, Jesus está interpretando a lei. Jesus está trazendo a essência da lei, o significado daquela prática, porque era prático. Quem matar, vai ser julgado, vai morrer, né? Vai morrer. Ora, a velha lei dizia para não matar, mas a lei do reino mostra que o pecado da ira, né, irmãos? O pecado da ira é coisa séria. É coisa séria. A gente, às vezes, não entende essa questão da ira, né? Da ira. Olha, a ira, aqui nós vemos algumas coisas interessantes. O primeiro nível aqui é se irar sem motivo contra o seu irmão. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é desprezar o seu irmão, proferindo insulto contra ele. E o terceiro nível é condenar o seu irmão, chamando-o de tolo. Vou repetir. O primeiro nível é você se irar sem motivo contra o seu irmão. O segundo nível é desprezar o seu irmão, proferindo insulto contra ele. O terceiro nível é condenar o seu irmão, chamando-o de tolo. Ora, nós sabemos que nem toda ira é errada. Quem não se ira? Todos nós nos iramos em algum momento, né? Marcos mostrou que Jesus se irou. No momento que Jesus viu o que estava acontecendo no templo, como aqueles homens estavam desprezando a santidade do templo, vendendo todo tipo de coisa, desprezando aquele lugar tão santo, tão importante que era a casa de Deus, né? Jesus se irou. Portanto, nem toda ira será julgada, mas Jesus mostra que algumas iras que vivemos ofendem os nossos irmãos, o nosso próximo e a Deus. Ora, Paulo diz em Efésios 4:26 que não devemos nos irar ao ponto de pecar. E existe um limite de tempo para que a gente possa tratar com essa ira até que ela nos possa prejudicar, até que ela se torne uma transgressão séria em nossa vida. E esse limite é até o pôr do sol, né? Efésios 4:26 que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Jesus colocou a ira no mesmo nível de assassinato, porque Deus olha o nosso coração, sabia? Olha, muitas vezes nós não matamos
por causa da nossa posição, da nossa educação, do envolvimento ético ou físico, o medo das consequências, da prisão, da lei e tudo mais. E isso nos impede de consumar o ato. Mas eu vou te dizer uma coisa, mas todo pensamento ou desejo de morte que foi concebido no nosso coração, para Deus pode ser considerado um assassinato. Isso é coisa muito séria, né, minha gente? Bom, essa é realmente a radicalidade da graça, porque tem gente que não acha que a graça é radical. Eu digo para você, a graça é muito radical. Tem pessoas que, porque radical hoje, ser radical, ou a palavra radical é uma palavra pejorativa, ninguém quer ser radical. Radical é algo tremendamente pejorativo. Né? Mas Jesus era radical. Jesus disse assim: quem crê em mim está salvo, mas quem não crê em mim já está condenado. Ponto e final. Isso é radical. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é muito radical. Ora, então, minha gente, é isso que Jesus nos diz. Se a morte, se matamos, se a morte está concebida em nosso coração, cuidado. Se a ira está guardada em nosso coração, cuidado, cuidado. Livre-se hoje imediatamente disso, né? Muito bem. Aí, logicamente, ele fala do julgamento. Ele fala do julgamento. Para cada nível desses que eu acabei de mencionar, há um julgamento. No primeiro nível, há o julgamento da porta da cidade. Isso é, naquela época, era o costume dos judeus ter um juiz na porta das cidades para julgar as causas. O segundo julgamento era o julgamento do Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus, que justamente é o julgamento pelo qual passou Jesus, né? E o terceiro nível era o julgamento de Deus, pelo Geena, fogo, pelo fogo. O Senhor Jesus usou o sistema dos judeus de julgamento como ilustração aqui. Dá para você perceber isso? Leia com calma o que eu falei, eu li, leia o texto que nós lemos com calma outra vez, e depois você ouça de novo o que eu estou falando e tenta entender, e aí você vai perceber isso. O Senhor Jesus usou o sistema de julgamento como ilustração, porque toda a audiência que ele tinha naquele momento era de judeus. Então, todavia, os crentes do Novo Testamento serão julgados pelo tribunal de Cristo. Aqui é coisa séria, porque tem gente... Irmãos, nós vivemos, e eu sei que existe uma linha hoje de pensamento que não aceita que nós, os escolhidos, os eleitos, vão ser julgados, vão passar por algum tipo de julgamento. Mas eu não sei o que fazemos com vários versículos da palavra de Deus. Eu quero ler alguns para vocês e vocês podem tirar suas próprias conclusões a respeito disso. Diz, por exemplo, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 de Coríntios 5, 10 diz assim: pois todos nós, quem? Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós, para que cada um... Ora, não entendo que há alguma exclusão aqui, né? Ora, não entendo que há algum privilégio aqui nesse momento. Romanos capítulo 14, versículo 10 e 12. Romanos 14, 10 e 12 diz assim: portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Outra vez, portanto, você que julga o seu irmão, assim, todos compareceremos, outra vez, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aí está escrito. Bom, 1 de Coríntios capítulo 4, 4 a 5, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga.
Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Não julguem. Não julguem, não julguem nada, não julguem ninguém. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E, finalmente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios 3, 13 a 15. Todos esses versículos, você pode anotar. Todos esses versículos você pode ler com calma. Ou já está abrindo aí comigo, eu te espero, 1 Coríntios 3, 13 a 15, diz assim, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá juízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Bom, todos esses versículos, todas essas passagens bíblicas nos mostram que, embora salvos para sempre e perdoados por Deus, os crentes ainda estão sujeitos a julgamento do Senhor. Não para a perdição, mas para aquilo que vimos sobre os níveis do reino, para a recompensa, para a disciplina, caso desrespeitem a lei do reino. Tem gente que acha que não, mas aqui é o que nos diz, é o que nos faz entender a palavra de Deus. Entretanto, quando pecamos contra a lei do reino e confessamos o nosso pecado, somos perdoados, somos limpos pelo sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9 fala isso. Essas palavras de Jesus foram endereçadas aos discípulos, aos santos, aos salvos. Trata-se de irmãos. Ora, uma vez o julgamento é mencionado aqui no Sermão do Monte, nós não podemos dizer que os cristãos não serão julgados de forma nenhuma. Será que nós podemos dizer? Será que nós podemos catalogar? Será que é assim que será? Nós não concordamos com aqueles que advogam a teoria de que não haverá julgamento para os crentes. A palavra irmão aqui é usada como indicativo que trata dos filhos de Deus. Os nossos irmãos que creem no pensamento, que vivem o pensamento de João Calvino, que ensinou que a salvação é predestinada e que, consequentemente, os salvos nunca poderão perecer. Do outro lado, os metodistas, pentecostais, eles seguem o ensino de Armínio, que enfatiza a importância do livre-arbítrio, vendo a partir da Bíblia que muitos crentes caem da fé. Os arminianos defendem que um crente pode perder a sua salvação. Então, embora pareça que Calvino tenha prevalecido com a sua base bíblica, mas precisa ser dito, irmão, que os arminianos também têm a sua base. Precisamos colocar os dois pensamentos. Tem gente que vai, radica para um lado, radica para o outro. Eu creio que é plenamente possível que a gente traga esses dois pensamentos, que cada um deles tem a sua base, que cada um deles são importantes. Precisamos colocar juntos e deixar que as escrituras mesmas decidam a questão. Os calvinistas são bíblicos, mas os arminianos, talvez alguém diria, mas os calvinistas são mais bíblicos, mas os arminianos são crentes mais vigilantes e fiéis. Sabia disso? Sabia disso? Porque como eles creem que o crente pode perder a salvação, dá a impressão que eles cuidam mais, embora alguns não concordam com isso, Ora, precisamos das duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. Um terreno sólido na palavra e uma vida correta na rocha, Agora, será que nós, salvos, uma vez salvos para sempre, então nós podemos viver de qualquer maneira, sem nenhuma preocupação a um possível julgamento? Será, minha gente? Olha, é algo que nós, por esses versículos, podemos entender plenamente. O Senhor disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10, 28. Nós cremos que, de fato, um crente, e eu creio também, um crente genuíno, nascido de novo, não pode perder a sua salvação. Eu creio. Mas muitos, por causa dessa segurança, por causa dessa certeza, tornam-se crentes relapsos. Muitos. Outros não, porque entendem perfeitamente o que isso quer dizer. Mas outros tornam-se crentes relapsos e pecaminosos, superficiais. Deus irá disciplinar cada um deles, ou não? Ou não? Com certeza. Porque a gente corre o perigo de se tornar universalistas.
Você sabe o que faz o universalista? Você sabe o que ele faz? O que ele crê? Ele crê que um Deus misericordioso, um Deus bondoso, misericordioso, nunca permitirá que um ser criado à sua imagem e à semelhança pereça eternamente, sofra eternamente, sofra perdição eterna, julgamento eterno, condenação eterna. Não. Então, todos vão para o céu. Então, a diferença de você viver com Cristo aqui na Terra é o estilo de vida que você vai viver. Alguns vivem bem, outros vivem mal. Será? Pensa bem sobre isso, analisa bem sobre isso, e isso poderá trazer... Isso é a mentalidade que muitos têm hoje, por isso nós estamos vivendo, muitos estão vivendo uma vida cristã completamente relaxada, não estão preocupados com nada, não estão preocupados com as suas atitudes, seu comportamento, seus pensamentos, não estão preocupados em pecar, em beber, em agir como o mundo, porque creem que de todas as maneiras a fé é mais importante, não importa como você viva. Ora, entre esses dois pontos, nós vamos entender que nesse período de tempo, né, a gente pode viver e sofrer as consequências daquilo que a gente semeia. A eternidade, ela existe antes da criação dos céus e da terra, e ela se estende para além, interminável, infinito. Entre esses pontos, porém, né, está um período que nós chamamos de tempo. Nesse período, os cristãos podem sim receber a disciplina e a punição de Deus. Cuidado, Deus cuida, Deus disciplina e isso é plenamente bíblico. Ora, nós vimos 2 Coríntios 5,10, nós não lemos? Leio outra vez, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ai, ai, ai. Ora, aqui, então, o Senhor vai falar então sobre uma terceira situação, que é a condição para se ofertar a Deus, né? Então, a primeira condição é que, ao oferecer nossa oferta, nós precisamos nos reconciliar com o nosso irmão. O altar mencionado por Jesus era um móvel no átrio do templo. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 27, do 1 ao 8. E 1 de Reis 8:64, no qual todos os sacrifícios e ofertas eram oferecidos nesse altar. O Senhor usou o altar como exemplo porque sua audiência era de judeus e eles sabiam muito bem, eles entendiam bem o que isso significava, qual era a importância disso. A oferta era diferente do sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado era para tratar o pecado diante de Deus, enquanto que a oferta era para ter comunhão com Deus. No Velho Testamento, ora, se você entrega uma oferta para ter comunhão com Deus, como é que você vai ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com outros, com alguém? É isso que Jesus está falando. Ora, no Velho Testamento, a exigência era apenas de uma oferta apropriada, mas agora o ofertante, ele também precisa ser qualificado. Antes era só levar a oferta, agora você precisa ser qualificado. Ou, por exemplo, o que Jesus disse, ter alguma coisa contra ti, no versículo 23, deve se referir à ira do verso anterior, né? Da passagem anterior. Antes de ofertar, nós precisamos ter a nossa consciência limpa. Deus não permitirá que entremos à sua presença sem nos reconciliar com o nosso irmão. Isso é coisa séria. Eu pergunto para você, irmãos, quem leva isso a sério? Quem realmente leva isso a sério? Quem entende que isso é realmente um mandamento? É algo importante que Jesus nos está pedindo, nos ensinando. A segunda condição é que eu devo me reconciliar com meu irmão enquanto estou com ele no caminho. Estar a caminho significa que eu e ele ainda estamos vivos. Precisamos entrar em acordo antes que um de nós morra, antes que um de nós não exista mais. Jesus está dizendo que o mais importante na adoração é que tenhamos um relacionamento correto com os nossos semelhantes. O que somos diante de Deus,
o que somos com Deus, como nos relacionamos com Deus, está diretamente ligado a como nos relacionamos com os demais, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Obedecer para Deus é melhor do que sacrificar. Preciso obedecer, irmãos. Jesus insiste em que busquemos a reconciliação com os nossos irmãos a todo custo, antes que isso não seja mais possível. Muito bem. Por último, eu quero ler do versículo 27 ao 30, né? E quero terminar falando sobre adultério, né? Jesus fala sobre adultério. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito lhe fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ora, Deus olha a intenção do coração, né? Não adulterarás. Isso é o que foi dito. Jesus diz a lei, a nova lei, a graça é muito mais radical. Muito mais radical. Por quê? Porque nela Deus olha a intenção do coração. A intenção do coração é mais importante para Deus. O que o Senhor condena aqui não são aqueles pensamentos repentinos, né, e não intencionais, que eles muitas vezes assaltam a nossa mente, constantemente vem antes aquele tratamento, aquele pensamento intencional, que vem muitas vezes e que a gente se assusta, a gente diz, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Meu Deus, perdão, Senhor, por que isso está vindo à minha mente? Nós sabemos que nós não podemos impedir certos pensamentos, simplesmente eles vêm, né? Sabemos que não podemos impedir que um pássaro sobrevoe, né, nossa cabeça, mas nós não podemos nem impedir que ele pouse, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Esse é o famoso ditado. O diabo lança pensamentos impuros em nossa mente. Essas são as setas malignas. Ele lança constantemente esses pensamentos, mas cabe a nós aceitar ou não. Se a gente aninha, se a gente começa a tratar com a gente começa a agradar a esse pensamento, a gente começa a ser carinhoso com esse pensamento, a gente vai ter problemas certamente. Por isso, para o Senhor, é mais importante a intenção do coração, porque a intenção do coração é que pode levar a prática para a nossa vida. Precisamos ser radicais com o pecado. Olha, eu quero dizer para você que na igreja está cheio de gente que é radical contra uma série de coisas. Radicais contra os erros dos nossos irmãos, contra as falhas dos nossos irmãos, mas eles não são radicais com seus próprios pecados e erros, não são de forma nenhuma, né? Ora, naturalmente, o Senhor não deseja que, como diz o texto, que a gente se mutile, mas ele só está usando uma ilustração muito forte para mostrar o quanto devemos ser radicais. Apenas ele está usando uma ilustração forte, impactante, para mostrar o quanto nós devemos ser radicais com aquilo que pode nos levar a pecar, que devemos ser radicais. Precisamos pagar o preço pela santidade, pela pureza, com radicalidade. Como você paga o preço da santidade e da pureza? Sendo radical. É isso mesmo. Muita gente não gosta disso e muita gente não vai gostar do que eu estou falando agora, mas eu prefiro que você fique com raiva de mim, me critique pelo que você está ouvindo. Né? Mas que você reflita, que essa palavra faça você, em algum momento da sua vida, pensar muito bem sobre a sua própria vida. Ora, se um amigo me faz pecar, eu abandonarei tal amizade. Simples. Porque é melhor ir para o céu sem amigo do que ir para o inferno com um monte de amigo. Se a internet me faz pecar, não entrarei mais em sites maliciosos, né, e inconvenientes. Se um namorado ou namorada me faz pecar, eu terminarei o namoro e assim por diante. Simples. Ora, em Romanos 8,13, Paulo diz assim,
Porque se vivermos, ou viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ora, Colossenses 3, 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus ataca a concupiscência. Por quê? Jesus ataca a concupiscência? Porque se nós evitamos o mal, não seremos dominados pelo mal que nós evitamos. É simples assim. Se passamos longe do abismo, não cairemos nele. Mas se passarmos na beira do abismo, vamos escorregar e cair. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Evitar ambientes que não são próprios, evitar lugares que não são próprios, evitar ver coisas que não são apropriadas, porque todas elas podem entrar em nossa vida e afetar o nosso coração, afetar nossas intenções e motivações, e daí nós vamos começar a desagradar a Deus, né? Vamos ficar firmes. Olha o que o Senhor Jesus nos está ensinando. Vamos guardar a sua palavra, vamos guardar as suas verdades profundamente em nossas vidas e em nosso coração. Amém? Quero seguir e continuar na próxima semana. Quero só terminar dizendo para você que você continue tendo paciência conosco. Perdoa. Eu quero pedir àquelas famílias que chegaram em Cristo Centro e de repente não puderam entrar por algum equívoco, por alguma situação, alguma falha nossa mesmo. Eu quero pedir de coração a você que nos dê mais uma oportunidade, que nos perdoe, por favor, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão incompreensível, não é verdade? De todas as maneiras, mas nós estamos voltando já, e nós vamos recuar não. Nós começamos a voltar, nós já temos 60% das pessoas que podem participar do culto agora, você pode ir com a sua família, você pode ir tomando a responsabilidade na sua vida, você pode ir, não quero mais que você que seja parte de Cristo Centro não possa mais ir à igreja, ok? Então, se inscreva, telefona para nós, pergunte como você pode fazer. Ok, nós estamos dispostos a conversar com você e dar alguma oportunidade para você e alguma resposta mais clara para você, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um resto de semana cheio de vitória em nome de Jesus Cristo.